Quem de nós que não gosta de receber palavras de conforto, palavras bonitas, palavras de alto astral, palavras que nos levam para cima? Quem de nós que não gosta, principalmente nos dias atuais em que o mundo está vivendo, né? Uma grande aflição, pessoas perdendo o emprego, essa turbulência política de todos os lados, pressões, vacina que dá certo, vacina que não dá certo, isso, aquilo. E aí quando a gente vê às vezes uma palavra de incentivo, nós ficamos felizes, olha para mim, que bom, e a gente se enche de ânimo, vamos dizer assim. Mas o problema é o seguinte, e nós que professamos o nome de Jesus, nós devemos ter cuidado quando nós vamos trazer palavras de conforto, palavras de ânimo? Será que nós devemos trazer conforto? Tomar cuidado quando nós vamos falar esse tipo de autoajuda, vamos dizer assim? Sim, devemos tomar muito cuidado, porque nós podemos incorrer no erro de estar sendo porta-voz de espíritos enganadores que atuava nos falsos profetas e atua hoje nos falsos profetas. E aí você pode dar voz para esses espíritos enganadores e você sendo servo de Deus. Você tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Então nós vamos para a palavra de Deus para que a partir de agora você, pela palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, você tome muito cuidado, principalmente nas redes sociais, quando você posta aqueles dizeres, né? Deus é contigo, receba essa bênção, meu irmão, e isso, aquilo, quando você posta, né? Essas palavras, sempre você está postando, aí coloca um desenho lá, dinheiro, coloca isso, coloca aquilo. Aí você pode estar se perguntando, olha, mas o que tem eu trazer palavras de conforto em meio à grande tribulação? Tem muita coisa, e nós vamos mostrar pela palavra de Deus que nós devemos tomar muito cuidado. Primeiramente, só para vocês terem uma ideia que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, certa vez, estava com os discípulos, né? E Jesus Cristo já tinha falado qual era a missão dele neste mundo. E aí, olha o que Pedro falou para Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, né? Vamos ver o que ele falou, né? Capítulo 16 e o versículo 23, né? Diz assim a palavra de Deus. Aliás, no 22 nós vamos ler. E Jesus estava começando a mostrar que convinha a ele para ir a Jerusalém, e Jesus estava falando que ia padecer lá em Jerusalém, ia sofrer, ia ser crucificado. Aí no 22 e 23, olha o que Pedro falou para Jesus. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ora, Jesus estava falando, olha, é preciso que eu vou padecer, né? É preciso que eu seja entregue na mão dos gentios. E aí Pedro, não, de forma alguma, Senhor. Tem compaixão de ti, não vai acontecer isso. Se fosse eu estar amarrado, não seria isso? Né? Mas aí nós vamos ver o que Jesus falou para ele. E aí nós vamos estudar por que essas palavras, entre aspas, amáveis, de conforto positivo, se tornou negativo. Por que será, né? E assim tem que ser nós também no nosso dia a dia, porque nós somos corpo de Jesus Cristo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus e devemos fazer a vontade dele. E aí vamos ver o que Jesus falou para Pedro. Isso aqui é Jesus. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, se tivesse nós lá próximos, qual seria a nossa reação? Puxa, que mal agradecido. Pedro está desejando as melhores coisas e o Senhor está rejeitando e chamando ele até de diabo para trás de mim, porque Jesus sabia que ele estava atuando nele naquele momento. Jesus sabia a influência que estava atuando na voz de Pedro, né? Então nós vamos
Por que será que Jesus repreendeu? Jesus repreendeu por causa do versículo 21. Versículo 21. Jesus está falando, eu vou padecer. E Pedro estava falando ao contrário. Vocês estão entendendo? A palavra tinha que se cumprir. Então, toda vez que você vai falar uma coisa boa, mas está contra a palavra de Deus, você está sendo porta-voz de Satanás, dos demônios, do espírito do anticristo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo. O que está acontecendo no mundo? A maldição. O mundo inteiro está debaixo de maldição, acontecendo essas coisas. Por que será que está acontecendo, né? Aí vem nós, olha, tem uma bênção para você, dias melhores virão. Que será que palavra que eu devo trazer para o povo? Então, para nós entendermos, vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 23. A palavra de Deus diz assim, e Jeremias teve muito problema, que Jeremias era o profeta do contra, assim como eu sou aqui, né? E naquela época o povo estava sendo atacado pelos babilônios, e a nação de Israel ia ser invadida, quer dizer, estava em crise, faltando tudo lá. E os profetas, uma grande maioria dos profetas, olha o que eles estavam falando. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis. E qualquer que ande segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, por que estava vindo? Por que ele falou de paz? Porque estavam em guerra. E a cidade não ia ser tomada, que havia um mal sobre ele, que ia ser destruído Jerusalém. E os falsos profetas diziam, não, gente, fique tranquilo. Mas os falsos profetas estavam dizendo para todo mundo. Igual aqui nas redes sociais, você diz para todo mundo. Por que você não fala a verdade? Gente, está acontecendo isso, se arrependa dos seus pecados. Se você não se arrepender, vai vir coisa pior. Era isso que o profeta verdadeiro fazia. Mas o povo não gosta disso. O povo não gosta de repreensão. O povo não gosta de ser chamado a atenção. Assim como nós hoje em dia, né? E aí a palavra de Deus dizendo que quando eles estavam dizendo isso, ele estava desviando o povo acreditando naquelas falsas profecias de espírito maligno, não buscava a Deus emendar os seus caminhos, né? Versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tá vendo, meus amigos? Então, quando você posta nas redes sociais, no Facebook, principalmente, Telegram, Instagram, todos os outros, olha, Deus é contigo, para todo mundo, seria melhor você falar, olha, gente, vamos se firmar com Deus. Se vocês continuarem no pecado, vai vir mais coisa ruim ainda. Não pense que vai vir dias melhores. É a mão de Deus pesando. Alguém gosta de ouvir isso? Quase ninguém. E no livro de Reis também, 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18, 21, também aconteceu um fato que o rei Acabe ia fazer uma guerra, e aí ele foi consultar Deus. Foi consultar. E tinha lá os falsos profetas, um monte, falando, vai que você vai ganhar a guerra, Deus é contigo. Mesma coisa, você pode ser porta-voz, Deus é contigo, sendo que a pessoa que você está anunciando essa palavra está fora dos caminhos do Senhor, está longe de receber a bênção, porque a bênção é para nós, para aquele que foi lavado e remido, aquele que foi transformado, que nasceu de novo. E aí tinha lá um outro rei junto com Acabe, falou, mas não tem nenhum profeta aqui que possa falar a verdade, né? E depois, só para vocês terem uma ideia, aqui em 1 Reis 22, foi enviado um espírito na boca dos falsos profetas, um espírito maligno, para mentir para eles. Vocês podem ler 1 Reis 22, e vocês podem ler 2 Crônicas 18, 21, que o espírito maligno estava diante de Deus, e Deus falou, pode ir lá, porque Acabe não quer nada comigo, então vou permitir que vocês, espírito maligno, usem a voz dos falsos profetas. Talvez o espírito maligno pode estar usando as tuas mãos para você digitar nas redes sociais, pode estar ouvindo a sua voz, para você, não, vai dar tudo certo, isso vai passar, Deus é conosco, o Brasil é do Senhor Jesus, presidente, Deus é contigo, mas não fala que ele tem que se arrepender e largar os pecados. Me lembro certa vez que uma moça estava com câncer, e aí eu falei para ela,
Ó, você tem que se converter. Ah, você está falando que eu vou morrer? Eu falei, não, você tem que se converter, porque o mais importante é a sua salvação acima da sua saúde. Apareceu um falso profeta lá, olha, você vai ver o neto dos teus netos. Ela me virou as costas, começou a dar ouvido para o falso profeta, e essa moça está na eternidade hoje e perdeu a sua alma. E você, meu amigo, meu irmão, que está aqui ouvindo esta palavra, você tome cuidado quando você esparrama isso aí. Não é melhor você abrir o olho de quem vai te ouvir por perto? Olha, está vindo isso por causa da transgressão do pecado do Brasil, do mundo. É assim que nós devemos fazer, porque senão você pode se tornar um porta-voz de espírito maligno, do falso profeta, espírito do anticristo. Que Deus possa iluminar a sua mente e você, a partir de agora, tomar cuidado quando você abrir a sua boca. Falar, paz, paz, vai dar tudo certo. Cuidado, cuidado com isso, que essa palavra bonita pode ter origem maligna.